Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme coreano de comédia dramática de 2023 chamado Switch. Alerta de spoilers a seguir. Park Kang é um ator famoso que está em ascensão, no auge da sua carreira, a ponto da sua mãe poder comprar tudo o que quiser em qualquer lugar do mundo. Kang mora em um apartamento de luxo muito caro. Para onde quer que ele vá, está sempre acompanhado do seu empresário Jo-yoon. Anos atrás, Jo-yoon também era ator, mas como não conseguiu nenhum bom papel, ele finalmente decidiu parar de atuar e se tornou o empresário de Kang para ganhar a vida. Ele é encarregado de gerenciar os assuntos e a agência de Kang. Certa noite, Kang participa de um evento para cineastas e é premiado como melhor ator. No palco, ele faz um discurso dizendo que não esperava chegar a esse ponto desde que começou a sua carreira, sabendo que não tinha quase nada e que vinha de um lugar remoto. Em outro lugar, uma garota chamada So-yeon assiste Park Kang recebendo o prêmio na TV. So-yeon foi a ex-namorada de Kang quando ele era pobre. Ela acabou de voltar de Nova York para abrir a sua exposição na Coreia. Naquela noite de véspera de Natal, 24 de dezembro, Jo-yoon estava prestes a ir para casa passar um tempo com a sua família, mas Kang pediu que ele ficasse e o acompanhasse em um bar, o mesmo bar onde ele costumava beber muito antes de se tornar famoso. Lá eles conversam enquanto relembram o passado. Jo-yoon e Kang haviam feito um teste juntos para um papel até chegarem à fase final. Inesperadamente, a deusa da sorte estava do lado de Kang, que conseguiu vencer a audição e se tornar um ator famoso. Enquanto isso, Jo-yoon parou de atuar e se tornou empresário de Kang. Jo-yoon se lembra de que se Kang não tivesse passado na audição, ele poderia ter tido uma família com So-yeon e ter sido feliz. Ao ouvir isso, Kang se lembra de como ele terminou com So-yeon nesse mesmo bar 10 anos atrás. Kang seguiu a sua carreira de ator, enquanto So-yeon foi para Nova York para aprofundar os seus conhecimentos artísticos. Quando eles saem do bar, Kang ainda queria que Jo-yeon o acompanhasse para beber em outro lugar, mas como era véspera de Natal, Jo-yeon queria passar com a sua família em casa. Então ele disse a Kang para pegar um táxi e ir para casa sozinho. Kang, que estava bêbado, conversou com o motorista, que se sentiu sortudo por ter um ator tão famoso como passageiro na véspera de Natal. O motorista presumiu que Kang deve estar vivendo seu sonho e que ele deve estar feliz por ter tudo que um homem poderia desejar. Mas Kang responde que o motorista não sabe o que ele sente. O motorista então responde que ser rico e famoso não é garantia de felicidade e de se sentir satisfeito nesse mundo. De repente, o motorista pergunta o que Kang faria se tivesse a chance de mudar o passado. O motorista sabia que Kang estava pensando em mudar o passado quando terminou com So-yeon e disse que poderia ajudar a transformar esse pensamento em realidade. Na manhã seguinte, Kang acorda no assoalho de madeira de uma casa modesta. Ele fica totalmente confuso ao se encontrar em um lugar que não conhece e ao ver as duas crianças na sua frente chamando-o de pai. Ele fica ainda mais chocado ao ver uma figura que conhecia tão bem, o amor da sua vida, que ele perdeu há muito tempo está ali. So-yeon agora é sua esposa. Kang então percebe que ele está em sua própria casa e que as duas crianças são seus filhos. So-yeon acha que Kang ainda não se recuperou da sua embriaguez porque havia bebido demais na noite passada. Kang ainda não havia processado o que aconteceu com ele naquela manhã. Ele tenta entrar em contato com Jo-yeon, mas não tem o seu número. Então Kang decide voltar para o seu apartamento. Ele entra casualmente e confunde o segurança porque não é reconhecido como um dos residentes. Kang sobe até o último andar e tenta a combinação para abrir a fechadura da porta, mas de alguma forma isso não funciona. Então ele fica surpreso ao ver alguém abrir a porta do seu apartamento e ele pensa que um ladrão havia entrado. Ele invade o apartamento e faz um tumulto, de modo que os seguranças têm que prendê-lo. O ambiente ficou caótico porque o proprietário do apartamento achou que Kang era o amante da sua esposa. Kang tenta explicar que é um ator famoso, embora ninguém o reconheça. Pouco tempo depois, ele acaba indo parar na delegacia. Ele está com raiva e confuso. A polícia explica que o apartamento não é dele, conforme consta no banco de dados. Kang fica em choque ao descobrir que tudo o que ele tinha feito foi perdido em uma única noite. Ele fica ainda mais constrangido quando So-yeon vem buscá-lo. So-yeon diz que é a esposa de Kang, mas Kang diz que não, o que naturalmente deixa So-yeon furiosa, pensando que ele está pedindo divórcio. Mas a polícia a acalma e diz que Kang parece um pouco confuso, pois havia afirmado ser ator, e os dois vão para casa. Kang ainda está se perguntando se é verdade que ele havia se casado com So-yeon. Irritada com o fato do seu marido perguntar repetidamente sobre o relacionamento,
So-yeon mais uma vez dá um tapa em Kang para acordá-lo. Naquele momento, Kang vê um táxi passando, então ele se lembra do incidente naquela noite. Depois de beber com Jo-yeon, ele pegou um táxi, conversou com o motorista e depois disso foi parar lá. Quando ele chega em casa, So-yeon o repreende novamente por falar bobagens. Kang então conhece a sua filha, Ho-hye. Ele conta a ela que havia perdido a memória e não conseguia se lembrar da sua vida com eles. Naquele momento, So-yeon diz que vai ver os seus amigos depois da aula de arte, então diz a Kang para cuidar das crianças. Mas ele não está afim e diz a So-yeon para contratar uma babá. E ao ouvir isso, ela pensa que Kang ainda está bêbado. Além disso, o aluguel da casa ainda não havia sido pago, então So-yeon diz a Kang para parar de beber e ajudá-la a pagar as contas. Kang ainda queria encontrar respostas sobre o motorista de táxi, então ele leva as crianças com ele para procurá-lo. Em seguida, ele vai à empresa de táxi para perguntar sobre o táxi que pegou na véspera de Natal. Mas, infelizmente, depois de dizer aos funcionários a característica do táxi, eles dizem que não há nenhum veículo com essas características. Para obter informações sobre a sua nova vida, Kang pergunta algumas coisas aos seus filhos gêmeos. Ho-hye diz que Kang é ator, mas não é famoso. Ho-ha então mostra a Kang que ele estava em um programa de TV, e ele fica surpreso ao se ver fazendo uma participação especial. À noite, So-yeon diz a Kang que contasse a ela o que havia acontecido hoje de manhã, quando ele invadiu o apartamento de alguém. Kang então explica que na verdade ele veio de um mundo diferente depois de pegar um táxi estranho na noite passada. A vida que ele tinha com So-yeon era uma vida que ele não escolheu. O motorista de táxi a deu a Kang para que ele pudesse ver como seria sua vida. So-yeon claramente pensa que isso não passa de uma bobagem. Quando Kang estava prestes a se infiltrar, ele não se sentiu à vontade para dormir com So-yeon depois do que aconteceu com ele e com ela na sua realidade. Depois de dormir sozinho o tempo todo, ele agora está dormindo com a pessoa que costumava amar. Seu dia com a sua nova família, a família que ele nunca pensou que teria, finalmente começou. Ele tinha que dormir junto, comer junto, lidar com seus filhos gêmeos e ser uma figura paterna e um marido em casa. Mas Kang ainda não tinha conexão emocional com os gêmeos e ainda não conseguia se adaptar à sua nova vida. É uma vida repetitiva e entediante para ele. Uma noite, So-yeon lembra a Kang que ele tinha uma agenda de filmagens com a Mystic TV para um filme. A Mystic TV era um canal de TV com baixa audiência e filmes ruins. Apesar de ter tido um bom desempenho e da sua família estar orgulhosa dele, ele ainda acha que o canal é um lixo. Naquela época, sua amiga Oh-hee o chamou e pediu que ele a ajudasse a promover a sua apresentação de teatro. Além de estar na TV, Kang está nessa vida também e está ganhando dinheiro com espetáculos de teatro. Quando finalmente se encontram, Kang pergunta a Oh-hye por que ele não conseguia entrar em contato com Jo-yeon. Oh-hye responde que Jo-yeon está no momento promovendo seu novo filme. Depois que isso é comprovado, ele fica sabendo que Jo-yeon, que era o seu empresário na outra realidade, é um ator famoso nessa. Kang simplesmente percebe que a sua carreira havia sido trocada pela de Jo-yeon. Um dia, Kang tenta entrar no escritório da agência em que Jo-yeon trabalhava. Ele subiu as escadas e finalmente conseguiu encontrar Jo-yeon, que ainda o reconhecia. Então ele convida Kang para comerem juntos. Durante a conversa, Kang recebe a informação de que Jo-yeon se tornou um ator porque Kang se retirou durante a audição final para ir atrás de So-yeon até o aeroporto. Foi por isso que Jo-yeon se tornou um ator famoso. Depois de almoçar com Jo-yeon, Kang foi se encontrar com So-yeon em sua galeria. Pelas palavras de Jo-yeon, Kang sabia que ele havia perdido deliberadamente a chance de fazer o teste para perseguir So-yeon. Diferente da realidade de onde veio, quando Kang decidiu terminar com So-yeon para seguir a sua carreira. Desde então, seu tratamento com So-yeon mudou. Kang pergunta o que teria acontecido se So-yeon tivesse ido para Nova York há 10 anos, mas So-yeon disse que preferia sua vida atual, com ele e os seus gêmeos. Uma noite, Oh-hee e Kang fazem a sua apresentação teatral. Jo-yeon está presente naquela noite e adormece porque estava com sono ao assistir o show. Depois disso, todos foram convidados para jantar por Jo-yeon. Jo-yeon parecia interessado em Oh-hee e na outra vida eles gostavam realmente um do outro. Jo-yeon até deixou seus cartões de crédito para eles usarem e pagarem pelo que comessem enquanto quisessem. Na casa de Kang, ele estava se divertindo com So-yeon e suas amigas com a comida que havia trazido do restaurante mais cedo. Embora Kang seja um ator não muito conhecido, ele é bastante popular entre as moças da vizinhança. No dia seguinte, pela manhã, a casa deles recebeu a visita da mãe de Kang, que nessa realidade era bem diferente da mãe da realidade dele.
Sua mãe era exigente, especialmente depois de descobrir que Kang havia pedido demissão do seu emprego atual. Depois de visitar o filho e os netos, Kang a leva ao terminal para ir para casa. Ela reza para que seu filho consiga um bom papel como Jo-young e lhe dá algum dinheiro. Ela ordena que ele trate da sua família e também compre flores para o túmulo do seu pai. E o seu pedido é imediatamente atendido por Kang, mas como de costume ele não quer ir ao túmulo do seu pai, porque tem lembranças ruins dele. Em outro momento, Kang vai participar de uma audição. Sua atuação até é decente, mas como o apresentador sabia que Kang era o melhor amigo de Jo-young e costumava sair com ele, disseram a Kang para persuadi-lo para participar do seu filme. Então ele se encontra com Jo-young e lhe conta sobre isso. O amigo fica surpreso ao ouvi-lo, e além disso, o fato é que ele deliberadamente não participou do teste, porque queria que Kang conseguisse o papel para poder ganhar dinheiro para sua família. Jo-young entendeu que Kang não poderia gastar o seu tempo fazendo audições após audições, e como ele precisava de alguém de confiança para trabalhar para ele, decidiu oferecer a Kang um emprego como seu empresário. De alguma forma, Kang recusa a oferta porque sente que a sua vida havia mudado completamente e que estava decepcionado com o que tinha. No dia seguinte, Kang tem problemas para entrar em contato com a sua esposa. Ele também encontra um anúncio de que ela não aceitaria mais aulas em sua galeria. Outro problema surgiu quando ele e os seus filhos estavam brincando no parquinho. Naquela tarde, Rory estava perguntando sobre as assinaturas que os atores geralmente dão aos fãs. Kang então lhe mostrou como assinar. Quando viu isso, Rory rezou para que um dia seu pai também pudesse dar autógrafos para as outras pessoas, como um ator famoso. De repente, Rory sofre um acidente enquanto brinca sozinho. Pouco depois da chegada de So-young, descobre-se que ela havia trabalhado em uma loja de conveniência. Kang fica ofendido porque ela não lhe contou e o fez parecer patético como chefe da família. Kang então vai verificar no caixa eletrônico e descobre que não tem dinheiro. E ele fica desapontado com essa realidade, porque ele não conseguiu construir nada nos últimos 10 anos. E sabendo que não tinha outra escolha, ele é forçado a aceitar a oferta de Jo-young para trabalhar como seu gerente. Com a experiência de ver Jo-young como seu empresário, ele começou o seu trabalho preparando agendas, servindo Jo-young na área de filmagem e até mesmo o protegendo dos paparazzi. Kang também não hesita em aconselhar Jo-young sobre pedidos de salário para os seus filmes ou anúncios. Kang usa seus 10 anos de experiência para que Jo-young possa ganhar ainda mais dinheiro. Às vezes, Kang também ajuda Jo-young a ler o roteiro, a ponto de Kang se deixar levar pelas emoções, porque não lia um roteiro há muito tempo. Em sua realidade, ele é preguiçoso demais para memorizar. Jo-young leva muito tempo para aprender o roteiro, fazendo com que os figurantes não aguentem esperar por ele e se demitam. No final, o diretor decide oferecer o papel a Kang, e Kang fez um bom trabalho. Sua cena montando a cavalo até recebeu elogios do diretor, enquanto Jo-young, o ator principal, não tinha experiência em montar a cavalos. Diferentemente da sua vida anterior, dessa vez Kang fez o seu trabalho como ator com total profissionalismo, e a sua família ficou impressionada com seu desempenho. Kang também está começando a aproveitar a sua vida como chefe de família. Ele ama sua esposa e seus filhos mais do que tudo, e apesar de não ter dinheiro, sua vida é muito melhor do que antes. Ele podia comer e pagar as contas em dia, porque sua renda já era estável, mas aparentemente isso o mudou e chamou a atenção de So-young, especialmente quando Kang os levou para o apartamento de Jo-young, que ele os emprestou para morar. Mas So-young não concordou com o plano. Ela acha que o dinheiro havia mudado o Kang. Kang queria esquecer e deixar a pequena casa onde eles começaram a vida. Mas sua esposa não quer perder isso ao se mudar para este apartamento. Por outro lado, Kang só quer dar o melhor para sua esposa e seus filhos, mas infelizmente ele ainda pensa como era em sua vida anterior. Então ele e So-young começam a discutir. Sem conseguir dormir, Kang vai até o quarto dos seus filhos, e ele percebe que na sua vida atual, o luxo não é algo que deve ser buscado. Kang aprende imediatamente com os seus erros da vida passada, que apesar de estar longe de uma vida luxuosa, essa condição o faz feliz em vez de ser rico e viver sozinho sem família. Dias, semanas e meses se passaram, e Kang conseguiu seguir em frente e esquecer a sua antiga vida. Ele até conseguiu terminar o seu papel no drama que interpretou com Jo-young de forma impressionante. O diretor também diz que Jo-young e Kang deveriam trocar de posição, pois Jo-young é mais adequado para ser empresário do que ele. Kang também tem uma sessão especial de entrevistas que catapulta sua carreira para ator profissional. Sua conquista também deixa sua família muito feliz, mas mesmo assim, Kang ainda trabalha como empresário de Jo-young.
Quando Jo-yoon recebe o prêmio de melhor ator, ele surpreendentemente agradece a Kang pelo seu apoio, pois sem ele não seria capaz de alcançar aquilo. Em seguida, Jo-yoon convida Kang para beber no bar. Ele diz ao amigo que é um papel vago para o próximo drama, mas que as filmagens seriam feitas no exterior por 3 meses. Kang então recusa a oferta porque não quer deixar a sua família por tanto tempo, e por isso ele prefere encontrar outro emprego. Naquele momento, Jo-yoon finalmente diz que já se apaixonou por Oh-hae. Ele tinha inveja de ver Kang morando com a sua família, e até diz que trocaria de bom grado a sua vida com ele. Quando terminam, Oh-hae vai buscar Jo-yoon, enquanto Kang prefere ir embora de táxi. Naquela noite era véspera de Natal, assim como há um ano, quando a vida de Kang mudou. Quando ele entra no táxi, o motorista lembra de que faltava pouco tempo e que Kang voltaria à sua vida original. Essas palavras de repente o fizeram lembrar da vida passada, mas ele não queria mais voltar. Kang ficou com raiva porque o motorista estava decidindo a sua vida, quando de repente o carro é parado, e é nesse momento que ele descobre que o motorista é o seu pai doente. Seu pai lhe diz que não se arrepende de não ter passado tempo com ele, porque estava muito concentrado no trabalho. Esse momento se torna emocionante, porque de fato Kang nunca conversou com seu pai até o dia que ele morreu. Kang então volta para casa. Ele imediatamente abraça seus filhos com força. À noite ele os coloca para dormir enquanto olha para os seus rostos inocentes, pois sabia que na manhã seguinte não poderia encontrá-los novamente. Depois disso, So-yoon mostra a foto de Kang com seu pai quando ele era apenas uma criança. O relacionamento deles não era especial, mas o incidente no táxi mudou a visão de Kang sobre o valor do tempo com a família. Ele terminou seu último dia dormindo com a sua esposa, enquanto tentava esquecer aquele apartamento, se sentindo triste depois que toda a vida boa que ele tinha foi tirada. Ao mesmo tempo, Jo-yoon apareceu. Kang então pergunta sobre So-yoon, que estava fazendo uma exposição na cidade. Jo-yoon confirma e informa que hoje é o último dia da exposição. Kang fica surpreso ao ouvir isso. Inicialmente, ele pensa que o tempo havia se passado por um ano, mas na vida real, apenas um dia se passou. Antes de sair, Kang diz a Jo-yoon para se candidatar a outro teste e que ele pagaria por isso. Em seguida, ele vai procurar o local da exposição. Quando chega lá, entra em pânico porque o evento havia terminado e a equipe estava empacotando as pinturas lá dentro. Mas Kang fica surpreso quando vê uma pintura que reconhece. Um quadro com a imagem da casa em que ele vivia nos seus sonhos. So-yoon aparece de repente e ela pergunta por que ele está ali. Sem hesitar, Kang pergunta como So-yoon havia inventado aquele quadro. Kang então a leva para ver a casa. Ele acabou percebendo que, apesar de ter sido um sonho, esse foi o momento mais feliz da sua vida. 2 anos se passam e Kang finalmente se casa com So-yoon. Eles também tiveram filhos gêmeos, a quem deram o nome de Oh-hae e Oh-ha. Mas, diferentemente do que ele teve em seus sonhos, dessa vez ele passaria sua vida toda com a sua família. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.